partir do momento que a gente entende quem a gente é e consegue colocar isso no nosso dia a dia e espalhar isso um pouquinho para os outros, vai fazendo muita diferença. Alô, alô, turma! Está começando mais um AgroTech Podcast, o espaço onde a tecnologia e a inovação transformam o agro dentro e fora da porteira. Nos apresenta da Samira, do AgriHub, mas não só do AgriHub, né? E tem uma jornada muito interessante dentro do agronegócio, da comunicação. E eu passo agora a palavra para ela que ela possa se apresentar. E vamos ali no discorrer do programa, conhecendo alguns pontos que talvez vocês não saibam sobre Samira. Obrigada pelo convite, primeiro de tudo. Fiquei muito feliz de receber aí esse convite seu para bater um papo aqui e trazer um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre mim, né? Quem sou eu também. Sou engenheira agrônoma, acho que primeiro de tudo, caí nesse mundo agro aí, estudei na Exalc, tive a oportunidade de morar fora também, fazer intercâmbio ainda dentro da faculdade, conhecer um pouquinho da parte zootécnica fora do Brasil, foi bastante interessante. Além de tudo, trabalho aí com comunicação, vou completar quase 8 anos, trabalhando com marketing e comunicação, focado no agronegócio e focado com soluções digitais, né? Então sempre, desde que eu me formei, eu já caí nesse mundo do digital, ali no começo sem entender muito o que era isso, mas fui desbravando e fui me aventurando aí dentro do que o agro tem a oferecer na parte do digital, né? E, cara, sou uma pessoa que, amante de animais, a gente estava até falando aqui, né, antes de começar, gosto muito mesmo, tenho um cachorro, Jorginho, 2 gatos, gosto muito, e atualmente estou desbravando a vida como corredora amadora. Nesse primeiro momento aí, tenho me desafiado a fazer uma coisa nova, e a corrida entrou aí na minha vida como um desafio pessoal que eu tenho seguido aí desde o meio do ano passado. Sami, eu queria começar por um tópico que eu me afinizo muito com você. Eu vim da Zona Leste de São Paulo, né? A gente conversou isso já nos bastidores, eu sei que você também. Sim. E como foi essa construção, né? Poxa, eu tô numa cidade extremamente urbana, que não pulsa o agro, que o agro chega lá como cadeia final. E de onde veio essa vontade de falar, cara, quero seguir nesse caminho, né? Como que foi pra você? Foi uma história bem interessante, porque minha primeira opção não foi engenharia agronômica, na verdade. Então, como eu estudei em escola técnica aqui em São Paulo, tive a oportunidade de fazer um curso técnico, e aí, dentre as opções, tinha nutrição. Eu sempre muito interessada, tal, falei, pô, acho que vai ser algo legal, fiz, achei bem interessante, inclusive fiz estágio na Ginomoto, foi muito interessante, assim, esse momento. E aí, acabou o estágio lá, e aí falei, tá, e agora? O que eu vou fazer na faculdade? Porque eu sempre fui muito assim, sempre gostei de várias coisas. Então, pra mim, eu não tinha ainda muita certeza do que eu ia fazer. Como eu tinha gostado do curso de nutrição, mas eu não queria ser nutricionista, porque eu via ali como era o dia a dia da nutricionista, porque eu respondia diretamente pra nutricionista, eu comecei a buscar coisas que se relacionavam. E aí eu descobri o curso de Ciência dos Alimentos na Exalc. Então, quando eu entrei primeiro, eu entrei pra fazer Ciência dos Alimentos. E aí, quando eu entrei lá, o pessoal brinca, né, que todo mundo que entra, que não é da agronomia, em algum momento passa a fazer parte da agronomia. E eu fui uma dessas pessoas que segui esse caminho. Então, por quê? Eu comecei a me enturmar e ter amizade com pessoas que já estavam mais à frente no curso, que já compartilhavam coisas diferentes, que estavam fazendo, né, estágios em lugares diferentes, as conversas que eles tinham. Então, e eram pessoas que eu estava o tempo inteiro junto, né? Então, isso foi o que foi me motivando bastante. E aí, quando eu tava no meu 2º ano da faculdade, eu resolvi mudar. Mas aí já tinha passado o vestibular, não tinha prova de transferência na época. Eu falei, tá, então eu vou continuar mais um pouco o curso. E aí eu presto o vestibular no ano seguinte. Então, quando eu ia começar o meu 4º ano de Ciência dos Alimentos, eu comecei agronomia. Então, eu tenho uma longa história na faculdade, porque eu tive, né, esse comecinho, consegui algumas equivalências. E ali eu fui me encontrando. E o mais interessante foi que, como eu gosto muito de bichinhos, aqui que eu já comentei, eu migrei muito para zootecnia. Basicamente, né, eu fiz agronomia, mas as aulas que eu pude fazer fora de zootecnia, o que eu pude fazer de estágio relacionado à zootecnia, basicamente a minha
faculdade de agro inteira foi voltada para a zootecnia. Então, foi daí que começou a aparecer, né, essa vontade, foi já estando dentro do ambiente e esse ambiente foi me transformando, né? E apurou em você. E como que foi essa situação aí, essa oportunidade de sair do país e conhecer o lado de zootecnia lá de fora, e quais foram suas impressões, né? Porque hoje a gente tem o Brasil como celeiro do mundo, essa parte estrutural, de tecnologia ou visão de agronegócio, né? Como que foi ter esses dois mundos, né? Esses dois olhares? Cara, foi muito interessante, assim, porque isso vai fazer 10 anos, sabe? 10 anos, vai fazer, eu fui, já voltei. E o mais interessante foi ver o quão tecnificado eles são. Sim. Porém, as propriedades são muito pequenas. Então, às vezes a gente olha assim, por exemplo, lá na época que fui em 2015, tinha já o robô de ordenha, que já identificava a vaca, se ela já tinha sido ordenhada ou não, se podia soltar comida para ela ficar presa ali dentro, né, da casinha da ordenhadora. E aí já a máquina já colocava ali, limpava os tetos, encaixava ali a máquina nos tetos, tudo certinho. Só que era assim, 30 vacas, entende? Sim. Isso era considerada assim uma propriedade tipo média, sabe? Então, realmente é muito diferente nesse sentido. E lá, as coisas, foi na França que eu fui, né? E as coisas lá são muito propriedades familiares, assim. Então, realmente, é a família que trabalha. É o marido, é a esposa, são os filhos. Então, diferente daqui, que a gente acaba tendo os funcionários, claro que tem muitos que é só a família, né, também que faz, mas subsídios do governo, outras maneiras ali de trabalhar influenciavam bastante. Então, essa foi a primeira diferença que eu senti, assim, o quanto tecnificado eles eram, mesmo sendo pequenos, né? Então, coisas que a gente tem bastante diferente aqui, porque quanto menor você dependendo do que você faz, você acaba sendo um pouco menos tecnificado, principalmente quando a gente fala em equipamentos. Não quer dizer que você não use, né, às vezes os produtos, ou ali as sementes, ou a maneira que você faz o seu manejo. Pode ali ter muita técnica, muita tecnologia, mas em questão de máquinas, acaba sendo menor do que era lá, né? Então, e quanto tempo essa a visão. Eu fiquei 1 ano só, né? Eu não optei pela parte de fazer o duplo diploma, mas esse tempo que eu pude ficar lá já foi bem, assim, bem diferente, né? Então, as aulas em si são muito parecidas. Todo mundo entrar na sala de aula, e aí vai estar lá, o professor passa, né, a sua aula. Uma coisa que eu notei muito diferente, assim, lá é que todo mundo anotava as coisas no computador. Você contava nos dedos quem usava caderno. Diferente daqui, que a gente acaba, né, usando ali o caderno. Eu, por exemplo, eu gosto. Tipo, você escreve, eu tenho uma memória fotográfica muito boa, então eu sei aonde eu escrevi, que cor, como eu marquei. Então, tipo, eu vou construindo essas coisas na minha cabeça. Agora, no computador é meio... particularmente, eu me perco, né? Eu sempre gosto também de ter essas anotações, assim. Mas e tudo isso muito voltado, a gente aqui, para as grandes culturas, né, os grandes cultivos ou as grandes criações, e lá acaba sendo tudo um pouco menor, né, tudo muito voltado para o bio, que eles chamavam, que é o orgânico. Então, realmente, tipo, seguindo caminhos bem diferentes, assim, em comparação com o Brasil, né? E como que foi a sua aceitação lá? Quando você chegou, a galera, você é brasileira, tinha dúvidas de como que era a produção aqui no Brasil? Você pôde falar um pouco da sua experiência ou nem tanto assim? Foi bem tranquilo, porque era uma faculdade que já estava muito acostumada a receber estrangeiros de todos os lugares. Então lá eu fiz muita amizade com gente da Turquia, com gente da Argélia, diferentes países da África, Senegal, por exemplo, né? Tinham outros brasileiros ali também, que eu acabei fazendo amizade. E no começo, acho que o europeu, no geral, acaba sendo um pouquinho mais fechado. Mas depois, conforme as coisas iam passando, eles iam conhecendo a gente, né? A gente tinha um pouco mais essa abertura. Mas eu vou te dizer que a curiosidade maior que eles tinham, assim, além do agro, era tipo assim, como que é o Brasil? Onde que você mora? Como que é a cidade que você vive? É grande, é pequena? É só samba no Brasil, futebol? Era mais ainda do que o agro em si. E aí depois ia entrando nessas conversas, né? De tipo, nossa, aqui pra mim é tudo uau, porque lá a gente acaba indo quando a propriedade é do tamanho dessa que a gente tá vindo visitar aqui, é muito diferente como as coisas acontecem. Não tem toda essa tecnificação, as pessoas têm que ir lá de manhã, 2 a 3 vezes por dia, fazer ordenha, por exemplo, ou fazer o trato, né? Fui visitar a granja, fui visitar a parte de criação de bezerro, eu não fui, mas de leite, corte eu não visitei lá também, mas a gente visitou a parte de
de ovinocultura também, então, né, para ver no geral, e tudo assim, muito mais tecnologia física do que aqui, né? Então e aí era o que a gente acabava compartilhando com eles, né? Aqui a gente trabalha bastante com extensão de áreas, apesar da gente também ter os confinamentos, mas ali eles eram criados basicamente todos soltos, apesar de não ter a área extensa que a gente tem, mas toda a parte de bem-estar animal, não que aqui a gente não tenha, mas a visão é diferente, né? Sim. Da maneira que a gente aplica o bem-estar animal também. Então, era esse tipo, assim, de troca que a gente tinha, mas como eles estavam ali também no começo da faculdade, então eu já estava mais pro fim, quando eu fui fazer intercâmbio, e o pessoal ali estava no começo, então eles estavam pegando essas coisas, né? E muito era voltado para sustentabilidade. Muitos projetos, muito do que o pessoal queria trabalhar era voltado para, mas e de sustentabilidade? O que vocês têm? O que vocês fazem? Mas e como que vocês tratam do ambiente, sabe? Era sempre voltado para isso, assim, desde o começo. É um ponto de vista bem interessante, a gente tem bastante aqui também no Brasil, mas eu vejo que tem muitos pontos que a gente baliza de acordo com a necessidade de exportação, de importação, então a gente se molda ao mercado externo, né? Mas sim, a gente faz muita coisa interessante. E também. E quando você voltou para o Brasil, né? Como que foi a sua trilha? Você chegou e foi para alguma empresa específica? O mercado já absorveu, Samira, por essa experiência que você teve? Como que foi o seu retorno para o Brasil? Então, quando eu voltei, eu tinha ainda 1 ano para finalizar Não, tô mentindo. Eu tinha 6 meses para finalizar a faculdade. Então, eu já tinha feito a coleta de dados do meu TCC. E aí, eu fiquei, então, 6 meses para escrever e fazer estágio, porque eu já tinha finalizado todas as matérias obrigatórias. E aí, eu entrei numa seara que eu falei, meu Deus, eu vou me formar e vou entrar para estatísticas, assim, né? Eu tava buscando estágio para conseguir formar. Eu não precisaria do estágio, porque eu já tinha horas de outros estágios para poder me formar. Mas eu falei, eu quero ter essa experiência, porque eu sei que isso vai contribuir para minha carreira, né? E aí, eu trabalhei ali com a zootecnia, mas eu cheguei na mesma seara de novo, falei, mas não é isso que eu quero trabalhar no meu dia a dia. Eu gosto, faço com a maior dedicação, eu tive bolsa FAPESP, tirei nota máxima, sabe, assim, várias coisas, mas eu falava, mas não é isso, eu não quero seguir a carreira acadêmica, apesar de eu ter tirado 10 no meu TCC e terem elogiado a maneira que eu escrevi, eu falei, mas é que quando eu pego alguma coisa pra fazer, eu vou fazer muito bem, mas não quer dizer que é isso que eu queira. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer no estágio? Porque, basicamente, quando a gente presta o estágio, é pra virar RTV, certo? Você vai ser AT no campo, você vai trabalhar ali com quem tá no campo, é muito voltado pra isso. Eu falei assim, e agora, né? E aí, lá na Exalc, as grandes companhias, elas acabam levando as empresas até lá e muitos processos seletivos acabam rolando por ali. Mas aí, enfim, aí fui entrando nos processos, não. Falei, meu Deus, ferrou, e agora? Vou voltar pra minha casa, né, para casa dos meus pais, desempregada e tal. E aí eu fui caminhando no processo da Bayer. Fui indo, passei, até que chegou lá no momento, não passei de primeira na vaga, mas depois de uma desistência, inclusive de uma colega lá da faculdade na época, eles me chamaram. E foi muito, Lucas, assim, eu fiquei meio surpresa, na verdade, porque eles me chamaram para essa vaga de digital, que foi aí onde eu desenvolvi a minha carreira até então. E foi muito interessante, que imagina, eu jovem, né, e conversando ali com a recrutadora, eu falei, mas você tem certeza? Porque eu não me inscrevi para essa vaga e eu não tenho nenhuma experiência com nada disso, assim, e olha que, né? Sincera, né? Assim, eu falei, podia ter até colocado demais, ali. Né? Até depois que eu falei, meu Deus, Samira, por que você falou isso, né? Ela falou, não, mas eles gostaram muito do seu perfil. Você tem o perfil, tipo, que eles querem para poder desenvolver o que eles precisam. Eles não precisam de experiência, porque é estágio. Então, tipo, você vai aprender, então não precisa de nada, você só precisa querer trabalhar. Aí, assim, eu tava tentando uma outra vaga, numa outra empresa, na época Singenta, e aí eu queria mais essa vaga, porque acho que na época era mais voltada para dados, assim, mais análise de mercado e tal. E aí eu tava esperando eles me ligarem no mesmo dia que a Bayer me ligou. Aí eu falei assim para ela, olha, outra, né? Então, eu tô esperando uma resposta de uma outra empresa que eu queria bastante. Você se importa se eu te ligar no fim do dia pra dar minha resposta? Se importa aí ela falou assim, era a empresa que recrutava pra Bayer, né? Não era diretamente a Bayer. Ela falou assim, não pode, não tem problema. Eu falei, então tá bom. Olha que... Aí, foi passando o dia e tal, eles não estavam retornando. Eu falei, quer saber? Já tem um estágio, gente. O que eu tô esperando? Aí liguei pra ela. Aí acho que ela chamava Fernanda. Fernanda, pode falar que eu aceito. Aí foi assim...
Eu tô vendo, ninguém me ligou. Eu vou aceitar fazer o quê, né? E aí, tipo assim, não, e pior que assim, era no meio da tarde. Eu falei pra ela que eu ia ligar no fim do dia e foi no meio da tarde, assim. Eu parei pra refletir depois que eu tinha falado pra ela, eu falei, onde que eu estava com a cabeça, gente? Olha a vaga que eu tô negando, assim, né? Sim. Aí liguei pra ela, ela falou, não, tudo certo. Aí já começou os trâmites, aí eu voltei. No caso, eu já tava me organizando pra voltar pra São Paulo, porque eu não tinha que fazer em Piracicaba, né? Assim, tava sem emprego. E aí calhou da vaga ser em São Paulo. Nossa, que fera. Então uniu o útil ao agradável. Então aí nesse comecinho eu fiquei na casa dos meus pais, né? Até as coisas se ajeitarem. Comecei numa parte muito técnica lá, que era assim, olhar foto, reconhecer planta daninha. Então assim, eu tive que aprender do zero mesmo, porque apesar de eu ter tido aula, eu não tinha me especializado em plantas. Sim. Mas tive que aprender sobre as plantas ali, reaprender no caso, né? Essa diferenciação e tal. E aí a gente foi trabalhando toda a nossa parte de algoritmo para soluções que a gente estava desenvolvendo ali na época. Não tinha nem nome da marca, soluções digitais ainda na Bayer, eles tratavam apenas como digital farming, né? E aí deu 2 meses de estágio, aí tinha eu e mais 2 colegas que tinham sido contratados ali na mesma leva, aí eles ofereceram pra gente virar analista. Eles estavam fazendo essa migração, né? Começando a colocar mais agrônomos ali para todo o desenvolvimento, aí a gente topou. Então foi assim, sabe, estar no lugar certo, na hora certa, e aí você mostra que você sabe trabalhar, e aí tudo encaixou. Foi tipo isso, né? Então aí continuei nessa parte técnica mais um pouco, e aí todo mundo mudou de empresa, que aí foi no ano que, isso foi em 2017, né? Do meio de 17 para 18 foi o meu estágio. Começo de 18, assim, já tava rolando as tratativas da Bayer comprar Monsanto, e aí eles precisaram se desfazer de alguns negócios, e aí migrou toda a estrutura para BASF. Então, exatamente 1 ano depois que eu entrei na Bayer, eu migrei para a BASF, fazendo exatamente as mesmas atividades que eu fazia mais técnicas. E aí, assim, desenvolvi banco de dados para escolha de herbicida para aplicação. Foi muito legal essa experiência de tipo, como que faz? Não sei, Samira, vai pensando aí com a galera o que precisa. Na época de analista, eu já tinha interação com o Global para definição dessas atividades. Então, isso foi muito legal, assim, porque era contato direto com eles. Na época eu nem falava inglês, apesar de eu ter ido viajar para França, aí tudo lá era em francês. E aí fui nesse meio do caminho desenvolvendo meu inglês também para conseguir seguir essas atividades. Até que a gente ganhou até uma patente, eu tenho meu nome numa patente dentro da BASF, desse desenvolvimento aí também. Até que eu comecei a migrar para o marketing e comunicação. Porque eu sempre fui muito assim, o que vocês estão fazendo? O que é isso aqui? Como que eu posso ajudar nessa tal coisa? E eu sempre tô ali. Gosto muito, assim, de que probleminha que tem pra resolver? Traz aqui pra mim que tem que desvendar. Eu gosto muito dessa parte, assim, me motiva muito no trabalho. E aí, quando começou essa parte de agora a gente deu um nome, que é o Charvio, né? Atualmente, uma marca global de soluções digitais lá da BASF. Então agora a gente tem que começar a divulgar, mas não tem time de marketing e comunicação. Aí foi a minha equipe. Levantou a mão, agora tem. Levantei a mão e aí eu assumi, assim, num certo momento eu fiquei com as 2 coisas, marketing e comunicação e a parte agronômica, a parte técnica, até que efetivamente eu fiz a migração. Aí eu fiz a entrevista com o VP na época do comercial do Charvio, né, meu Deus, olha com o que eu vou conversar. E aí eu migrei de time oficialmente pro comercial. Aí comecei, né, todas essas atividades até lançar a marca, tipo assim, não tinha 3 anos de carreira. Já tive que lançar nacionalmente a marca. Só isso, né? No Brasil, assim, só isso. E eu, tipo assim, meu Deus, e organizar. E o lançamento foi na AgriShow. Só isso também, né? Só isso. A BASF nunca tinha feito um stand grande na AgriShow, porque geralmente fica dentro da Cooper Citrus. Sim. E a gente tinha que lançar na AgriShow, uma solução que ainda ninguém conhecia, fazendo um stand e eu, tipo assim, mas deu tudo certo. E é muito louco isso, porque quando a gente fala de marketing e comunicação, quando você vai propagar algo, não é só fazer um layout bonitinho, uma arte legalzinha, você tem que entender o público que você vai atingir. Você tem que entender o que a solução faz cruzado com o ICP. Cara, que incrível, que baita oportunidade você teve. Foi muito. E assim, o que ajudou na época, como o time era muito pequeno, agora já é um time bem maior, mas era um time pequeno, resolvendo tudo,
tudo, todo mundo sabia um pouco de tudo. E como eu tava na parte muito técnica, eu sabia como a solução funcionava de trás para frente para trás, eu sabia explicar tecnicamente, então sendo agrônoma também, entendendo tecnicamente como as coisas funcionavam e começando a repassar essa informação, então pegar tudo isso e traduzir de uma maneira que o público pudesse entender. E foi assim, foi um super sucesso, não foi mil maravilhas, claro, né? Sempre tem os percalços aí do meio do caminho, mas assim, nosso ROI de comunicação, ficou lá em cima, porque todo mundo queria saber o que era isso, o que é esse stand roxo, o que é esse negócio preto que voa, né? Que era o drone, o IBI, que era o que era utilizado na época, acho que é usado hoje ainda. Então, assim, nossa, foi assim, muito legal. Foi uma experiência muito enriquecedora e, tipo, colocaram, assim, o meu líder na época, que sempre confiou muito em mim, trabalhei muitos anos com ele, e ele falava assim, ó, eu sei que você vai fazer, eu sei que você vai erguer a mão se precisar, então eu confio, tipo, na sua entrega. E aí eu também tinha que liderar isso pro global e tinha que ficar mediando assim, gente, olha, não estamos na Alemanha, então isso não vai funcionar no Brasil, né? Vamos fazer assim, e aquela coisa, né? Intermediando de um jeito falando assim, ó, não é que vocês estão errados, é que essa visão aqui não vai funcionar. Então, fazendo toda essa intermediação, até que a gente passou a ser, assim, alguns anos depois, o estudo de caso para os outros países. Conversa com o pessoal do Brasil para ver como eles fizeram. Então, aí foi migrando para essa parte, foi muito legal, que a gente passou, assim, do, ai, nossa, o Brasil, o pessoal não sabe trabalhar direito, pro, tipo, menina dos olhos, sabe? E aí foi todo o trabalho de toda a equipe para fazer isso acontecer. Óbvio que eu não fiz isso sozinha, ajuda de toda a equipe do Sharp, de comunicação da BASF também. Mas no fim, se desse errado, era meu nome, né? Que é o Ryan. Mas consegui unir todo mundo, tipo, para fazer acontecer, assim, foi super legal. E como que foi essa sua saída, né? Ou essa transição que você fez para essa outra oportunidade que veio? E qual foi essa outra oportunidade? Então, e aí depois de eu ter ficado, então, 5 anos ali, né, na BASF, atendendo o Sharp especificamente, eu resolvi me desligar da companhia. Então, eu entendi que eu tinha, acho que, fechado um ciclo ali, estava desde o começo, as coisas estavam caminhando. E aí eu resolvi me desafiar para, assim, acho que eu sei fazer mais coisa, sabe? Ali foi uma escola muito grande, foi basicamente o meu primeiro trabalho, então da Bayer para BASF, mas trabalhando com a mesma solução, e aí eu resolvi que eu queria me desafiar dentro do mercado, então buscar outras coisas. Aí eu saí de lá, e aí alguns meses depois, uma colega de faculdade entrou em contato comigo, que é a Jéssica, falou, Sam, eu tô aqui no AgriHub, né, que foi o primeiro hub de inovação no Brasil, e na América Latina, a gente fica aqui em Cuiabá, estamos com um projeto super legal, e abriu, na verdade, uma vaga de marketing e comunicação. E eu queria saber se você tem interesse, né? Porque conversei aqui com o superintendente e ele, né, deu uma olhada já no seu perfil e ele gostou. Falei, com certeza, vamos conversar aí e tal. E aí já foi assim, em 2 semanas eu tava trabalhando lá. Muito... No laço. Conversei... Foi assim, né? Tipo, olha, apareceu oportunidade, meu, que legal, fiz a entrevista. E aí com o Paulo, na época, fiz a entrevista com ele. Nossa, super legal. Então, você não quer vir aqui semana que vem? Que a gente já conversa, não sei o quê. Isso que não tinha nada fechado. A gente tava indo em negociação e tal. Aí fui pra lá, a gente foi conversando, já, né, meio que, então, o que você acha disso, daquilo, não sei o quê. E aí, no dia antes de eu vir embora, a gente fechou a negociação. E aí, na semana seguinte, eu comecei oficialmente a trabalhar no AgriHub. Então, foi assim, 2, 3 semanas no máximo, já tava tudo acertado, né? E aí, foi bastante interessante, porque aí é uma vaga de gerência que eu tenho lá, né? Eu saí da BASF numa vaga de coordenação, então tive essa promoção aí na carreira, né? Esse degrau acima. E a outro desafio é o trabalhar à distância. Então, conversei com o Paulo, falei, Paulo, inicialmente, me mudar não está dentro dos meus planos. Sim. Porém, se você quiser tentar com que a gente trabalhe de maneira remota, né? Eu sei que eu sei trabalhar remotamente, porque eu passei um tempão dentro do meu ex-trabalho trabalhando remotamente, então eu sei que funciona, né? Ele, não, vamos, vai dar super certo e tal. Aí eu ia uma vez por mês lá, se eu não ia para Cuiabá, era porque estava viajando, né, para algum evento e tal, e tá super funcionando, tanto que completei
aí 1 ano e 1 mês, né, que eu tô no AgriHub especificamente, e aí trabalhando com projetos que são efetivamente direcionados aos produtores rurais. Então, entender as dores que eles têm, buscar no mercado soluções que possam atender essas necessidades, e aí a gente leva, né, faz esse encontro dessa dor com essa solução para que depois as coisas possam se desenrolar ali. Então, assim, fora a experiência do país Mato Grosso, né? Então... que é um outro país, cara. É outro, né, eu brinco ali com o pessoal, país Mato Grosso, porque é não só pela sua extensão, mas pela maneira que as coisas acontecem, respira o agro do início ao fim, em todas as cidades, em todos os momentos. Então, imagina, eu, nascida e criada em São Paulo, na Selva de Pedra, apesar de ter feito agronomia, sempre morei em São Paulo. Eu só morei no interior para fazer faculdade. Depois, no fim, eu acabei voltando para São Paulo. Então, cada vez que ia para lá era um aprendizado novo. Tive a oportunidade de visitar, né, cidades do interior. E é isso. Horas no carro. Não, gente, ele pertinho, faz 5 quilômetros. Meu Deus. Gente... Tipo isso. Gente, 400 quilômetros, não é aqui do lado, sabe? Então, assim, ter essa experiência desses grandes deslocamentos e, pô, Mato Grosso é muito lindo, cara, de natureza, assim, é incrível, tanto lugar lindo que você passa e você fala, meu Deus, a gente não tem ideia de tudo que tem lá. O ritmo de trabalho, não um desafio, mas o que eu enfrento todos os dias, eu sou a única pessoa que está remota dentro desse trabalho. Então, eu acabo que tem coisas que eu não tô ali no cafezinho, não tô ali no dia a dia na risada do corredor, da piada de todo mundo sentado na mesa, mas a equipe, pô, é tão incrível que, assim, quando a gente se fala, que é basicamente quase todos os dias, né, porque depende da atividade que tem para fazer, mas das vezes que eu vou lá, parece que eu vou todo dia lá, porque é um ambiente muito legal, muito colaborativo, pessoal muito receptivo, muito problema seu é problema meu também, vamos resolver isso aqui, né? Então, por isso que tá funcionando, porque no fim todo mundo tem colaborado para que funcione, né, à distância. E as coisas estão acontecendo. Então, a gente entregou outro projeto, um novo projeto foi aprovado, então para a gente ir visitar aí mais cidades, coletar essas dores, buscar outras soluções no mercado e começar a mapear em todo o estado o que tem. Muda de região para região, não muda? O que tem de igual em todas as regiões, né? E aí fazendo aí as parcerias com as associações, as instituições governamentais, enfim, com todos os stakeholders que a gente pode para crescer o ecossistema dentro do estado, né? Então tem sido um papel, assim, fundamental nosso lá para conseguir trazer todas essas informações relacionadas à inovação, né? E aí, para quem não sabe aqui, né, que está ouvindo sobre o AgriHub pela primeira vez, o AgriHub ele faz parte do Sistema FAMATO, que é a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, tá? Então, a gente é o braço ali de inovação, então, junto com a própria FAMATO, né, com o IMEA, que traz toda a análise de mercado ali focado no estado, o Senar, que é toda a parte de capacitação ali dentro do estado também, pega pequenos e médios produtores, fazem um trabalho sensacional, trabalho que o Senar faz, e os sindicatos rurais também, que fazem parte do sistema, né, para que toda a federação possa apoiá-los e entender o que eles estão precisando ali, e eles apoiarem os produtores rurais, né, então, onde a gente fecha toda essa cadeia. Fica uma dúvida aqui, Sami, o AgriHub ele faz parte da FAMATO, e a FAMATO, ela representa Mato Grosso, e tem outras federações espalhadas pelo Brasil, né? Mas outras não têm essa visão, né? De inovação. Não tem. É separar, assim, cada estado tem a sua federação, certo, tá? Então, cada estado tem, e cada estado tem o seu Senar também. Certo. Isso todos os estados têm, tá? E aí o CNA é o que rege todo mundo, então, Confederação de Agricultura e Pecuária, então a FAMATO tá ali embaixo e todas as outras federações, e mais a parte, assim, voltada especificamente para a inovação, quem fez a vanguarda desse caminho foi o Mato Grosso. Por isso que é o país Mato Grosso diferenciado. Porque, assim, já está à frente ali na visão com essas atividades, visto a sua extensão, a sua quantidade ali de produção, enfim. Então, dos outros não tem. Então, acaba sendo ali junto o FAMATO Senar, né, que é em todos os... Federação Senar, que é em todos os estados, mas a gente tem ali o IMEA e o AgriHub, que acabam diferenciando das outras federações que tem
essas atividades específicas, né? Então, o IMEA é mais de 30 anos aí no mercado, super conceituado, é super legal, tipo, pô, passa na TV, você tá lá assistindo um jornal de manhã e você respira o agro e passa lá, olha, segundo dados do IMEA coletados, a arroba tá tanto, ou, né, a produtividade tá tanto, a colheita está em X pontos percentuais, então é, tipo assim, realmente, tipo, traz ali muita informação pro Estado, né, a federação em si. E, Sammy, eu tenho um quadro no podcast que chama Dois Dedos de Prosa, né? Com quem que a Samira teria 2 dedos de prosa, pessoa viva ou que já não está mais conosco? Qualquer pessoa que você tivesse a oportunidade de falar, cara, sentar com essa pessoa e trocar ideia, falar, conversar. Quem seria essa pessoa? Nossa, cara, você me pegou... Não tem certo e errado, tá? É só... Prevenida, sim, é que eu não tinha refletido assim sobre isso. Olha, mas atualmente, já que você fez essa pergunta atualmente, eu conversaria com a Fernanda Keller. Legal. Triatleta. Quem não conhece ela, diga quem é a Fernanda Keller, por favor. Né? Ela é uma triatleta aí, ganhou acho que 5 ou 7 vezes o Ironman. Ela é uma super mulher, assim. Incrível. E aí eu acho que, como eu tô nesse momento de correr e superar os limites e tal, eu acho que eu bateria um papo com ela, porque ela, como mulher, tudo que ela trouxe, assim, pro esporte, o que ela foi mostrando que a mulher é capaz, então, neste momento especificamente, eu bateria um papo com ela. Cara, que incrível. Até puxando esse gancho, como que chegou? A corrida, o esporte na sua vida, já era uma coisa que você fazia antes? Quando eu era adolescente, eu fiz capoeira por muitos anos. Legal. Gente, é muito engraçado que, assim, o pessoal olhava, nossa, capoeira, porque eu não tenho cara, né? Mas eu sou aquariana, tudo bem que tem gente que não acredita e tal, mas eu sou muito assim, eu provo de tudo, eu testo de tudo, os meus amigos, se eu juntar todos, você vai olhar e fala assim, não é possível que você é amiga dessa pessoa e dessa pessoa. Eu sou, e muito amiga. Então, assim, eu sou muito eclética, né? E aí eu fiz muitos anos de capoeira. Quando eu entrei na faculdade, eu acabei parando, porque eu tive que mudar de cidade e tal, e pra mim a capoeira era um quentinho no coração. Sim. Então não era igual a academia, que eu falava, lá eu acho outra academia. Era pra mim uma família, assim. Então eu falei, como que eu vou trocar de família, né? Pra mim, na minha cabeça, isso não existia. Então eu acabei parando, segui ali academia. E aí na Exalc, depois que eu entrei de novo na faculdade, eu até comecei a correr. Eu já tava mais velha, não era aquela de, nossa, vou em todas as festas. Eu já tinha curtido o meu começo de faculdade quando eu entrei efetivamente a primeira vez. E ali eu comecei a correr. Mas a vida vai ficando um caos, chega a pandemia, aí fui largando, né, essa vida. E aí no ano passado uma amiga me chamou. Ela falou, vai ter uma corrida no fim do ano, só pra mulheres. Você não topa de correr comigo? Eu tô querendo fazer e tal. Eu falei, pô, me manda aí pra eu dar uma olhada. E nisso, assim, eu nem tava correndo mais, já fazia um tempo. Malemar eu tava treinando, porque a vida era trabalhar, basicamente, né? E aí eu falei, vamos, só que a gente vai correr 10 quilômetros. Porque se a gente se inscrever nos 5, a gente não vai treinar. A gente vai chegar a falar, 5 a gente faz, nem que chegue os pulmão pra fora. A gente vai chegar. Eu falei, mas aí a gente vai se inscrever nos 10, porque a gente vai ter que treinar. Aí ela me olhou meio assim, então vamos. Aí a gente achou uma planilha aí na internet pra começar a treinar e fomos começar a treinar. Que sofrido, Lucas. Olha, gente, correr parece não que é fácil, mas não é fácil, cara. Quem vê a pessoa correndo na rua, correr é chato, tá? Não vou falar que, nossa, é chato, é monótono, não tem. Mas aí eu comecei a treinar e fui gostando. E aí eu fui treinando, então aí por 2 meses, que foi antes da prova, aí treinei direitinho. Antes da prova eu consegui correr 10 quilômetros, pra mim foi tipo assim, porra, eu consigo. Foi muito mesmo, muito especial. E aí eu falei, bom, então quer dizer que para a hora da prova agora eu já tenho uma meta, que é correr mais rápido do que eu corri quando eu tava treinando. Aí fui. Legal, consegui diminuir meu tempo, fiz uma boa corrida. Fiquei 3 dias depois sem me mexer, porque, né, nossa, foi triste, gente, era muito difícil sentar no sofá, levantar, fazer qualquer coisa, assim. Aí eu passei um dia deitada, assim. Mas aí eu tomei gosto, e aí um colega da faculdade, que a Exalc é uma máfia, né, o pessoal uma seita ali, ele falou, Sammy, eu vi que você tá correndo, que legal, ele é triatleta, já fez Ironman e tal. Massa. Ele tem uma assessoria que eu faço, né, de corrida, e eu acho que você vai gostar, porque eu vi que você tá se empenhando, que realmente você tá treinando, que você tá melhorando e tal, beleza. Aí
Aí eu fui conversar, adorei. Pô, o professor Charles, incrível. Comecei ali a conversar com ele e aí efetivamente tô treinando. E aí, domingo, que agora é dia... Pode falar o dia? Não sei. Pode. Então, agora que é domingo, dia 16, eu vou ter uma prova de 15 quilômetros. Primeiros 15 quilômetros assim, vai bater ou já bateu 15 quilômetros de treino? Não, já bati 15 quilômetros, eu já passei e tal, mas eu tô super nervosa, gente. Tipo assim, eu treinei, tá certo, eu tô preparada, eu sei que eu consigo, eu tô conseguindo diminuir meu tempo, mas acho que agora que eu tô focada, aí eu tô tipo assim, meu Deus, chegou o dia. Chegou o dia. Aí eu vou ter que aplicar tudo que eu aprendi, tipo assim, vou ter que... Não que eu vou ter que, mas eu gostaria de me superar. Porque a prova é a hora que você dá tudo de si. No treino, você acaba segurando pra você não se lesionar, pra você, né, ter o desempenho crescente. Ah, nesse treino você vai correr devagar? É para correr devagar, é importante. Esse é rápido, então você vai correr rápido e tal. Então, aí eu tô um pouco nervosa, assim, porque é isso, eu sei que vai dar, mas fica aquela tensão, né? E aí a minha meta é, se der certo, no meio do ano, correr a meia maratona. Então, vai dar certo, vai dar certo. Tô muito empenhada, assim, nesse desafio meu comigo mesmo, de seguir os treinos, de dar o meu melhor, de me alimentar melhor, de dormir cedo. Brinco que eu sou uma jovem senhora, porque deu 10 horas, né? O meme que eu postei, você me segue nas redes sociais, se passar das 8 me chama pra sair, não vou, já tá muito tarde. Não vou, gente, não adianta, me chama pra almoçar, café da tarde, café da manhã. Eu vou super. Agora, vamos 10 horas. Não, essa hora eu já estou na minha cama com o Jorge, meu cachorrinho ali, os gatinhos. Sonho rei já. Então, e isso, assim, puxa muito pro trabalho, Lucas. Disciplina. Exato. Hoje eu não tô com muita vontade, hoje eu não tô, mas respira fundo, tem que focar e tem que fazer, tem que ir. Exato. Não pode deixar a peteca cair, sabe? Eu puxo esse assunto porque é algo que eu acredito muito, né? Podcast de tecnologia, inovação, agronegócio. Ok, mas por trás disso tudo são as pessoas, né? Uhum. E eu voltei a treinar recentemente, porque eu moro em São Carlos e eu moro no final de São Carlos. Então tudo é muito longe. Abri uma academia na frente do condomínio, então não tem desculpa agora. Então voltei a treinar. E são hábitos angulares, você até citou isso. Pô, eu comecei a correr, comecei a treinar, eu vou me alimentar melhor. Me alimentando melhor, eu vou dormir melhor. Dormindo melhor, eu tenho mais desempenho no meu dia a dia e a gente consegue entregar as nossas tarefas de uma outra forma. E a nossa cabeça muda. Porque foi o que você comentou, começa com 1 quilômetro, 2, 3, 5, 10. Aí você fala, poxa, se eu consigo correr 10 km, eu consigo fazer algo disruptivo no trabalho aqui também. Então, ligar essas duas pontas, porque é muito importante. Atrás do CNPJ tem um CPF, né? Exato. E é aos poucos mesmo. Não é de hoje para amanhã. Você vai, no caso da corrida, né? Que você vai sair correndo rápido e muitos quilômetros. Isso varia do que cada um quer. Eu descobri que eu gosto das longas distâncias, então eu não preciso correr necessariamente tão rápido. Mas eu gosto de correr por bastante tempo. Então, só que tem gente que prefere as curtas para correr mais rápido que pode. Mas aí vai do perfil de cada um. E essa regularidade, assim, a gente... ver isso sim também de de repente hoje eu não tô muito legal, mas cara, é só hoje, não precisa estender isso pra amanhã e pro resto do dia, ou de repente é nesse momento, pode ser que aí você almoçou e já mudou o dia, já tá tudo certo, né? Eu tenho treinado de manhã, às vezes sozinha, 4h30 eu acordo, 5 horas, meu corpo já tá acostumado, o pessoal fica, nossa, tal, meu Deus, eu falei, gente, eu não conseguia acordar cedo antes, eu era assim, acordava cedo tipo 6h30, 7 da manhã, e tipo assim, morrendo, sabe? Como... Agora não. Quando dá 7h30, 8 da manhã, eu já corri, ou eu já fui na academia, eu já passei com meu cachorro, já tomei banho, e já tô começando o dia, e por incrível que pareça, dificilmente eu tenho sono durante o dia. Porque o corpo vai acostumando. Porque essa energia, ela vai indo assim, tipo, é isso, aí chega 9 horas, eu já tô tipo assim, gente, já tô virando abóbora. 9 horas, eu não vem querer discutir coisas comigo, assim, não vou conseguir, porque já, aqui, ó, já foi. Tá caindo aqui. A energia já foi. É pra descansar. Mas assim, Lucas, pra mim foi uma super virada de chave. E aí, pra concentrar no trabalho, desde cedo já tá ligada, já tá com a cabeça ali, sabe, fervilhando o que foi de atividade de ontem pra hoje, o que eu tenho que desenvolver, o que tava meio travado aqui. E aí, cada dia, tipo, isso vai acontecendo de um jeito diferente. Mesmo nos dias que eu não queria ir. Sim. Eu posso, você sabe, tipo, hoje eu não queria ir, mas por disciplina eu estou indo. Pô, a hora que eu volto, eu falo, ainda bem que eu fui. Já tirou
tirou o primeiro BO do dia da frente. Então, o que vem depois já é meio que orgânico, né? Você consegue fazer. Exatamente, é outra coisa. Então, assim, gente, pra quem gosta, por mais que não seja de manhã, não deixe de fazer algo que você curte, que não seja o trabalho, porque é muito importante. Seja um esporte, seja algo, sei lá, você gosta de pintar, você gosta de desenhar, gosta de música, e aí produz alguma coisa, mas tem esses momentos e não abra mão desses momentos, porque eles vão fazer muita diferença para que depois, no trabalho, você consiga se concentrar melhor, porque você teve ali o descanso, você teve o ócio criativo, né? Nossa, de outras coisas que você tá fazendo, que você fez essas outras coisas, e aí depois no trabalho você fala, nossa, pô, no trabalho eu tava meio travada aqui, de repente eu podia falar com o ciclano e tal, porque vai ser nesses momentos que sua cabeça vai expandir, tipo, vai te trazer essas novas ideias, né, do que você pode fazer. Então, não abrir mão disso é algo que tem feito muita diferença também. E um ponto que, agora, voltando pro contexto de tecnologia e inovação, você tem acesso a inúmeras startups dentro do AgriHub, ou oportunidades, ou mesmo que não seja do ecossistema do AgriHub, mas que se cruzem em eventos e tudo mais. Para quem está nos escutando e não tem essa perspectiva do potencial tecnológico de inovação que o agro brasileiro tem, né? O que você poderia falar para os nossos ouvintes? Poxa, cara, isso aqui é pujante, ele existe. E qual a sua perspectiva? Acho que esse é um ponto mais importante de todos. Para quem está no agro, eu acho que já entende toda essa perspectiva e, assim, é um mercado que, cara, vai sempre continuar crescendo. Tudo agora está focado nesse desenvolvimento de novas tecnologias, porque a gente já chegou em tetos de produção, a gente já chegou aí em desenvolvimento de sementes e novas variedades e que tecnologias podem ser colocadas que ainda, né, trazem esse aumento de produtividade ou redução de perda de alguma maneira, mas mais do que nunca daqui para frente é a tecnologia que vai conseguir dar esses saltos de, eu já tenho uma ótima cultivar aqui, por exemplo, mas se eu não planto numa taxa variável, se eu não coloco a quantidade adequada aqui de produtos, ou não vai adiantar necessariamente você ter uma ótima variedade. Então vai ser toda uma combinação e quem vai acabar trazendo isso são essas inovações. É isso que vai ser o disruptivo, né? E tem muita oportunidade, tem muito mercado. Não é fácil, não é isso que estou querendo dizer. Até porque, quando a gente trata do agro no geral, nem sempre vai ser de um ano para o outro que uma solução vai ser desenvolvida. Não é às vezes você precisa de 2, 3, 4 safras para ver se aquilo efetivamente funciona ou não e que diferença vem fazendo. Então é um trabalho grande, assim, de disciplina e persistência. Eu acho que é o que a gente vem falando aí né? Não quer dizer que, não começou super funcionando, que não funciona mais. Não é isso. Então, estude, converse, entre em grupos aí para fazer trocas, faça parte de hubs. Acho que conexão nunca é demais. Quanto mais se divide, mais você cresce, né, em relação a conhecimento. A gente não sabe tudo. Então, o que eu falei ali do começo da minha carreira, todas as entregas que eu fiz foi porque eu dividi com a galera, aprendi um pouco com eles e aí eu consegui dar o próximo passo. Porque sozinha eu não ia ter feito nada mesmo. Não é nem assim, eu teria feito um pouquinho. Não, eu não teria feito nada, porque foi tudo dividindo. Então, assim, tem muito mercado, cada estado, cada cultivo tem as suas peculiaridades, as suas especificidades. Então, assim, cada vez mais tem se falado, assim, de você estar mais direcionado. Eu tenho uma solução que faz tudo. No agro é difícil. Não faz. Então, assim, posicione como especialista, dependendo do que você vai tratar. Às vezes o pessoal fica querendo, porque quer chegar em todo mundo. Mas não necessariamente precisa chegar em todo mundo. O que você tem a contribuir? O que você estudou? Qual que é o problema que você quer ajudar a resolver? A partir desse, você pode começar a desenvolver outras coisas. E nessa linguagem, né, de startup, não fica insistindo também. Já vê que não tá funcionando e não no sentido, assim, de não funcionou muito assim. Já troca, já testa de novo. Não seja apaixonado pela sua solução, mas em resolver efetivamente o problema. Em fazer algo ali que vai fazer diferença e que as pessoas vão utilizar. Porque acho que no fim, o que as pessoas trabalham é para vender algo que vai ser utilizado efetivamente pelo outro. Agora, a gente desenvolveu alguma coisa que já vivi isso muito em multinacional e amigos meus também, das pessoas serem apaixonadas pelo que elas criaram e até conseguir tirar aquilo dali, ser só uma rasgação de dinheiro, falando bem o português muito claro, assim, é a coisa mais normal que tem. Então, não se apeguem a isso, porque foi algo que eu aprendi também ao longo do caminho. Não tá funcionando, legal, vira a página. O que a gente aprendeu com o anterior que a gente já pode ir aplicando nesse?
nesse, o que a gente vai testar? Bora, não deixa a peteca cair em relação a isso, né? Então, é o que eu tenho a dizer, assim, para startups são do agro, que já sabem, né, que já tem isso, mas para quem não é também, quão grandioso é o agro e o quão positivo ele é para o país, né? Então, tem muita oportunidade de o quanto o agro emprega, né, assim, que a gente não enxerga, né, mas quanto de gente tem dentro de uma fazenda, dentro de uma empresa nacional, multinacional, grande ou pequena, e quantas famílias ali são beneficiadas dentro do agronegócio, fazendo a roda girar, né? Então, muito positivo. A gente tá caminhando pro finalzinho e eu queria até fazer uma questão aqui que eu fiquei pensando. Cara, eu já gravei alguns... Teve o projeto Tecnoagro, né, do Agrotech Podcast. Todos são incríveis, mas eu achei muito legal como a gente conseguiu chegar no nível de bate-papo mesmo. E eu acredito que quem tá nos ouvindo sentiu que a gente tá, tipo, numa conversa de três. E essa é uma das propostas do podcast. Então eu te agradeço muito pelo seu tempo e por tornar esse episódio tão leve, tão descontraído. Então, cara, sensacional. Muito obrigado, viu? Não, obrigada, Lucas. Eu que agradeço. Acho que você permitiu também que ficasse dessa maneira, tranquilo. Até na preparação, quando a gente conversou sobre o que era, né, como esse convite, o que você esperava. Então, acho que tudo isso deixou isso mais leve e o que me deixou mais interessada, assim, no participar também foi isso, assim, de contar as coisas. Vamos fugir um pouco do técnico, só do profissional. É claro que a gente vai falar disso porque, né, 1/3 do nosso dia acaba sendo profissional. Não tem como a gente correr disso, mas quem é a pessoa por trás desse profissional que foi construindo essa Samira que trabalha no agro hoje? Tudo que eu fui vivendo também, não só ali dentro, mas fora na minha vida, foi me preparando para minha carreira, né? Então, acho que isso é muito legal a gente compartilhar, e ainda mais que a gente tá no mundo aí de mídias sociais, e a hora que todo mundo posta tudo é lindo, no LinkedIn eu fiz, aconteci, e a hora que a gente vai ver não é muito bem isso, né? Todo mundo tem altos e baixos, todo mundo tem ótimas entregas, ou às vezes não vai ter entregas tão boas, mas acho que o mais importante é quem é a pessoa que tá fazendo aquilo. Tá querendo puxar o tapete de alguém, você é uma pessoa que não gosta de colaborar, a partir do momento que a gente entende quem a gente é e consegue colocar isso no nosso dia a dia e espalhar isso um pouquinho pros outros, vai fazendo muita diferença de tudo que a gente vai conectando, que a gente vai entregando. Então, assim, quando eu saí da BASF, eu me senti, assim, abraçada por todo mundo. Eu tomei a decisão de sair da companhia, que eu senti ali que tinha dado o meu momento, mas eu falo com basicamente todo mundo ainda. Então, assim, aí olhando isso, eu vejo que eu construí algo muito legal, porque se as pessoas só estivessem me aturando porque eu tava lá, né, porque aí tem que aturar, porque a gente trabalha junto, nem ia, troco, e assim, às vezes mensagens pelo LinkedIn ou pelo Instagram, de coisas assim, pessoais. Então, acho que a gente como pessoa não tem como separar quem é o Lucas quando você tá na sua casa com a sua família, quem é o Lucas quando você tá no trabalho, sabe? A gente vai se adaptando ali ao que precisa dentro do ambiente, mas na essência a gente é a mesma pessoa em qualquer lugar. Então isso é o que vai fazendo a diferença, e quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue trocar com os outros, porque a gente sabe quem a gente é, né? Isso é muito importante. É incrível que eu acabei, né, citando em alguns trechos do podcast. Por trás de todo CNPJ tem um CPF, então por trás de todo colaborador tem uma pessoa ali atrás, né? Então é muito interessante conectar com isso e deixar também o nosso ouvinte a par do que é a vida real. Então, poxa, você comentou que corre. Alguém escuta e fala, cara, eu também corro, que bacana. Vou trocar uma ideia com ela sobre como tá o pace dela. Sei lá o que é pace, mas eu vejo todo mundo postando sobre pace. Sim, é o ritmo ali, que tênis você tá usando. Cara, conecta, né? Sim. Mas, Sammy, muito obrigado. Por favor. Não, só pra finalizar, Lucas, conecta muito, assim, depois que eu comecei a correr, eu comecei a interagir com pessoas que eu interagia na faculdade, mas aí as vidas foram seguindo, né, cada um, e aí a corrida foi conectando. Nossa, você tá correndo também, que legal, eu também tô. Pô, você já foi em tal lugar? Nossa, lá é muito bom. Mas você tá fazendo treino de quê? E vai puxando as coisas, assim, gente, é muito legal. Então, por isso que eu digo assim, tenha essas coisas extra trabalho, porque é isso que vai te conectar com pessoas, e tudo no fim vai servir pro trabalho também. Quer dizer, você vai conhecer alguém que conhece alguém, que tá precisando de alguém, ou que tem uma oportunidade X, e que você pode ser aquela pessoa para aquela oportunidade. Se a gente não tá se conectando com pessoas, isso não vai acontecer. Seja de um curso que você tá fazendo, seja de um grupo de mentoria, grupo de leitura de livro, culinária, N coisas. Então, assim, tem sido muito legal.
o quanto de gente do agro, próprio Paulo, né, que trabalhei junto ali, que tipo, que tá nesse meio. E aí você vai mantendo essa troca despretensiosa, que é relacionada a outro tema, só que aí surge falar, nossa, você precisa de uma pessoa tal, pô, eu conheço uma pessoa que trabalha com tal coisa, peraí que eu vou mandar uma mensagem pra ela. E você conheceu ela por causa de outra atividade que você fazia. Mas aí você foi conhecendo a pessoa, conhecendo o profissional dela e eventualmente pode ser uma oportunidade também. Então, conexão nunca é ruim, gente. Aproveitem muitas conexões de todos os lugares que vocês puderem. Incrível. E obrigada, Lucas, pelo convite novamente, pelo bate-papo. Muito tranquilo, muito realmente aqui sentados aqui numa mesa, batendo um papo, conversando sobre a vida, me conhecendo, quer dizer, o pessoal me conhecendo um pouquinho mais, né, por aí. Então, fico à disposição se alguém quiser tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia, fazer algum comentário, tô aí pra poder conversar. E onde a gente te encontra, Sami? Qual que são suas redes sociais? Eu tô no LinkedIn, Samira Baldassin, no Instagram também, ali compartilho coisas do dia a dia, mas bem, eu sou zero influenciadora, gente, sou uma péssima influenciadora. Mas eu compartilho memes sem graça também e faz muita graça aí pra galera que acompanha, mas eu compartilho um pouquinho ali do meu dia a dia da corrida, dessa luta, dessa disciplina, né? E pra um apoiar o outro e engajando o outro aí. Então, quem quiser, fique à vontade, seja pra conversar sobre a GitHub, sobre o agro, sobre corrida, sobre qualquer coisa, cachorrinhos e gatinhos, trocar memes fofinhos, também estou à disposição. Sensacional. Muito obrigado, Sami. Muito obrigado por você que esteve conosco até agora, né? E fica aberto para dicas, sugestões. Esse podcast ele não é meu, esse podcast é de vocês que nos escutam. Então, é um prazer ter-os aqui até o finalzinho desse episódio e até o próximo episódio.